Então vamos começar a nossa aula. Como trabalhar então essa questão do isolamento frente a esses novos desafios, desenvolvendo uma saúde mental, Flaviane? Então, primeiro você tem que entender que são tempos difíceis, que não está fácil para ninguém. Quando você compreende algo, você se compreende, vai te ajudar muito nas suas emoções, na sua saúde mental. E permita-se errar, acertar nesse tempo. Nós não somos perfeitos, não é verdade, Eliane? Mas isso é muito importante. Você precisa entender e compreender a sua saúde mental e as suas emoções é muito importante nesse tempo. Flaviane, às vezes as famílias elas estão muito preocupadas com a questão das finanças. Sim. Então, o que fazer? Como eu trazer isso de uma forma que eu não venha transmitir isso dentro de um contexto familiar ou até mesmo levar os meus problemas do contexto familiar para o meu trabalho. Então, isso tem a ver com saber e desenvolver essa saúde mental? Sim, isso tem tudo a ver, né? Você saber isso, porque tem até uma citação do Augusto Cury, que eu acho muito importante no livro dele, que ele fala a respeito das emoções, que ele diz o seguinte: a emoção pode se expandir ou se contrair, dependendo do tipo de educação, treinamento e transmissão do capital das experiências entre pais, filhos, professores e alunos. Então, como você vai transmitir isso? Como que você vai, primeiro, se cuidar, depois você transmitir algo. Então, isso é muito importante, o respirar, o concentrar, o analisar antes de fazer, ter um autocontrole mesmo das suas emoções, às vezes deixar o problema lá fora, e se divertir em família, vai te ajudar também a lidar com essas situações todas aí no dia a dia. Muito bom. E nós sabemos que são muitas as informações que chegam. E nós podemos até filtrar isso dentro do ambiente familiar. Mas para isso precisa ter um olhar especial voltado para as crianças dentro desse contexto. Como que os pais podem fazer então para incentivá-los numa aprendizagem? Então, a aprendizagem, já diz a Alicia Fernandes, que a aprendizagem, quando mais prazerosa, melhor ela é. Então, trata a aprendizagem como algo prazeroso, como algo gostoso. Dependendo da fase que a criança está, brinque. O brincar gera uma aprendizagem formidável, fascinante, desenvolve competências nas crianças, certo? Então, você estipular um horário, estipular uma rotina, brincar, criar coisas novas no seu próprio ambiente familiar. Nós vamos dar umas dicas muito legais agora, né, Ariana? Então, tudo isso é muito importante. O brincar vai possibilitar o desenvolvimento das significações do aprender. Já dizia também a Alicia. Então, o brincar é muito importante. Favorece as competências, favorece o desenvolvimento. Quanto mais a criança brinca, mais ela cria, mais ela reinventa, mais ela aprende. Eles podem até estar pensando ali agora, gente, mas parece uma brincadeira isso, né? Então, estou falando que eu tenho que brincar com meu filho para incentivar a aprendizagem. É isso mesmo? É isso mesmo. Gente, olha que incrível. Já parou para pensar sobre isso? O incentivo da aprendizagem, na verdade, tem a ver com o relacionamento. E brincar é relacionar com o seu filho. Brincar é relacionar com o seu adolescente. Sim. Certa vez eu perguntei para um adolescente, você já brincou com balões cheios de água para jogar um no outro? Eu? Não. Ok. E se você já brincou com balões cheios, bexigas cheias, e ali você encontra e tenta estourar? Não. O que você acha de promover isso em família? Não sei se os meus pais fariam. Ou seja, ali você vai percebendo um pouco da história da criança. A história de vida de cada um vai dizer sobre como está o seu contexto familiar, como ela lida de frente a esses desafios e como ela consegue solucionar as resoluções de conflitos que ela tem no seu dia a dia. Por mais simples que pareça, ela precisa ter o quê? Um engajamento sobre o brincar. Sim. Então, compreender que isso tudo é uma forma de aprendizagem vai propiciar, como a gente mencionou na primeira aula, dias agradáveis. Sim, muito agradáveis. E é muito bom porque nesse momento do brincar gera situações
que você vai poder ensinar o seu filho, trabalhar com ele, né? Para o desenvolvimento de conflitos, por exemplo. Às vezes a convivência entre os irmãos, Cooperação, empatia, isso. E eles vão se desenvolvendo nesse contexto todo. E você, como pai e mãe, vai estar ali naquele momento, que é o que eu acho incrível, e você vai poder direcionar o caminho certo, o caminhar, como agir mediante aquela situação. O que eu devo fazer quando isso acontecer? Como lidar com essas frustrações que aparecem também na hora do brincar? E eu só sei gerir as emoções quando eu as conheço. Sim, quando você as conhece. E permita-se também conhecer as emoções dos seus filhos, que eles possam se expressar nesse momento. Né? Expressar as angústias, as raivas, as frustrações, os medos, tudo isso ele precisa verbalizar. Quanto mais ele verbalizar os seus sentimentos, mais fácil é para você compreendê-los. Muito bem. Então veja só, entender como é essa logística dentro da sua casa vai fazer com que os dias eles passem de forma num contexto criativo, diversificado, inserido dentro daquilo que é importante no desenvolvimento e no incentivo da aprendizagem. E o que mais, Flaviane, nesse tempo as famílias podem estar fazendo para incentivar então a aprendizagem? Então vamos para umas dicas práticas? Excelente, vamos lá. Então nós podemos, uma dica que eu acho fascinante é o plantar, o plantio. Né? Você pode escolher uma planta, um cactus ou qualquer uma planta que seja mais fácil de manejo, e aquela criança ela vai ter a responsabilidade do cuidar daquela planta. Então é muito bom quando você planta algo, aquilo que você criou, você fez, você manuseou tudo ali. E agora eu vou cuidar, vou cultivar aquilo que eu mesmo fiz. Isso é muito gratificante. Então a criança vai aprender muito também nesse contexto. Outro que eu já disse anteriormente também, que é muito bom, que são as receitas culinárias. O meu filho desenvolveu um hábito de comer coisas que ele não comia, não gostava de comer, justamente depois que ele começou a me ajudar ali na cozinha, cozinhar, fazer. Mudou a alimentação. Mudou a alimentação. Ou colocar a mão na massa, literalmente, né? Ou fazer. Outra coisa muito boa, que isso vai ajudar as mamães aí em casa, que é o seu filho pode te ajudar nas coisas domésticas, tá? Facilita o seu trabalho. Então, reorganiza aí uma forma, uma maneira que a criança possa te ajudar. Que ela pode fazer por idade. Né? É muito bom na internet, você consegue coisas, informações precisas sobre isso. Mas eles podem sim guardar uma roupa, arrumar o quarto, colocar a roupa na máquina, ou no cesto de roupa suja, recolher a roupa do arame, dependendo do tamanho, lavar a louça, ajudar a cozinhar. Enfim, isso vai te ajudar muito, mãe. E eles vão entender também o quanto é difícil o seu trabalho. E vão valorizar aquilo que você faz, vai manter sua casa mais organizada, depois que eles começarem a colocar a mão na massa. Gente, olha isso então. Flaviane acabou de falar 3 dicas importantes sobre plantar. Sim. Você desenvolve uma habilidade que é a responsabilidade, que ele precisa ter então do cuidado e vai se sentir então como dono daquilo. Sim. É meu, eu preciso cuidar. Tenho Já deveres, tenho responsabilidades. Segunda coisa, o fazer a receita, você promove então a descoberta do novo e assim traz até uma mudança alimentar, brincando. E também sobre cooperar em casa, e com isso ele desenvolve as ações diárias, promovendo então um engajamento ali com a mãe, no ajudar a levar uma roupa, né? Lavar uma louça, tirar a mesa, tudo isso faz parte do processo da família. Sim. E do desenvolvimento. É muito bom quando a criança ajuda você, vai facilitar para você também, mamãe. Porque quando ele começar a te ajudar a entender isso, as coisas começam a mudar, os brinquedos não vão ficar mais espalhados pela casa, você tem que pegar, porque ele vai entender que ele brincou e ele vai ter que guardar. Então isso facilita muito. E por falar em brincar, Ariana, vamos ter alguns brinquedos então? Excelente. Vamos lá. Então vamos lá. Existem vários jogos de tabuleiro que são muito bons, momentos prazerosos em família. Eu vou citar o nome de alguns, talvez você já tenha ou já conheça ou queira adquirir, né? Que é o jogo de dama, quebra-cabeça, xadrez, banco imobiliário, ludo.
o perfil, imagem e ação, cilada, Uno, os adolescentes gostam de brincar de Uno, de jogar. Memória, Liga 4. Então, esses são brinquedos que você pode adquirir, são brinquedos que interagem entre a família e que ele vai desenvolver uma ação. E principalmente a questão da frustração, de ganhar ou perder. Então nós vamos deixar essas dicas, nós vamos escrever os nomes desses jogos, tá bom? Às vezes você está nos acompanhando e não deu tempo de colocar no seu bloquinho de anotações, você vai receber esse conteúdo, tá? Mas para isso, conheça a nossa plataforma Seu Kids Academy. Todos os nossos alunos recebem. Que ótimo! É um benefício e assim eles podem então avançar dentro desse processo. Como foi bom saber sobre a importância desses jogos, Fabiane? Isso é muito bom. Como fazer então para estimular a imaginação da criança? Isso. Tem algumas brincadeiras, Helena, também que nós fazíamos na nossa infância, às vezes você vai lembrar, vou citar só algumas, depois a Eliana já disse que escreveu para você. Mas, por exemplo, pega a vareta, bola no cesto, o rosto na farinha, que é muito legal brincar. Tem outra brincadeira, lembra pular elástico? Já pulou? Pular elástico, pular corda. Já pulei muito elástico. Muito bom. Brincadeiras também de rima, de forca, lembra da brincadeira de forca? Já brincou? Muito bom. Adivinha, descubra o som. Tudo isso são brincadeiras que favorecem o desenvolvimento do seu filho. E uma que eu gosto muito de brincar, que é a dedonha. Olha só, que desenvolve muito conhecimento bem amplo de tudo. Então, muito bom. E, como você disse, para assim, ajudar na questão da imaginação, do imaginário, do imaginativo, né? Muito bom. Leitura, reconto, desenho, pintura, massinha. Tudo isso você pode estar inserindo no contexto do seu filho. E uma coisa também que é muito legal para ele poder brincar com o que você tiver para reciclagem, por exemplo, caixa de papel, para ele poder criar algo. Quem tem filho único, por exemplo, né, tem algumas brincadeiras que ele pode brincar sozinho, encaixe, também ele pode fazer isso sozinho. Luvas da cozinha também, que você pode deixar ele, o que puder, né, deixar ele brincar. Muito bom. Então são coisas simples, que são dicas que estou dando aqui para você, que você pode estar fazendo aí. E deixe o seu filho criar brincadeiras, criar um ambiente para brincar. Porque quanto mais ele criar, mais ele desenvolve a cognição. Nós acabamos de pegar então dicas importantes sobre o que você pode fazer para desenvolver a imaginação do seu filho. E assim fazer com que os dias fiquem alegres, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempos onde, na verdade, nesse momento, acredito que já estão todos de férias. Sim, a grande maioria entrou hoje. Já entrou de férias, então. E ali você pode, então, desenvolver todas essas atividades divertidas e promover o desenvolvimento saudável do seu filho. E assim fazer com que cada um possa expressar suas emoções no momento dos jogos. É no momento dos jogos, é no momento da brincadeira que você conhece, então, o que ele sabe sobre cada emoção, como ele se percebe dentro disso. Será que ele já conseguiu avançar e lidar com as suas emoções? E qual é o próximo passo diante disso? Eu já conheço as minhas emoções, eu já sei lidar com elas, então como que eu faço para dominá-las? Então, quando a criança ou o adolescente, ele se percebe nesse processo, ele se sente autorrealizado. Sim, muito. Uau. E converse com ele, né? Dependendo do que ele fez, um desenho, uma pintura ou algo de massinha que ele tiver criado, deixa ele contar para você, né, o que ele fez, o que ele criou. Entra com ele nesse mundo imaginário de fantasia que ele mesmo criou. Né? Seja feliz com ele nesse momento de criatividade dele, tá bom? Permita-se, divirta-se nesse momento também. E quero deixar um alerta aqui importante, o quanto crianças e adolescentes precisam da figura de um pai. O pai é uma referência importantíssima, é uma referência que eles precisam ter também no momento dos jogos, porque assim vai tornar memórias agradáveis, saudáveis, e eles vão poder contar histórias. Quando uma mãe realiza algo com a criança ou com o adolescente, é muito bom, mas quando eles realizam com o pai, parece que aconteceu um evento. Parece que foi algo extraordinário que aconteceu. E assim você vai passar bem esses dias, porque vai passar, mas passe bem. Vamos deixar os exercícios?
Vamos! Então, o exercício que nós vamos passar para você, então, realizar nesse tempo, veja se é isso mesmo, Flaviane, chama roda de conversas, dentro do contexto familiar. Então, sentou-se na roda, é isso mesmo? Isso. Cada membro vai ter que falar 3 características positivas acerca do outro. Depois que cada um, então, falou 3 características fortalecedoras dentro do contexto familiar, dentro dos membros ali na roda de conversa, ao final, vocês vão fazer naqueles post-its mesmos, vocês vão colocar, então, uma palavra, uma frase do que aquela pessoa representa e vai espalhar pela casa. Então, a pessoa vai ter que encontrar. É isso, Flaviane? É isso mesmo. Eu amei esse desafio que você criou para nós e eu tenho certeza que vai ser diferente e divertido. Eu vou postar o meu nos stories, pode me acompanhar. Tá bom. E lembrando que, se o seu filho é pequeno e ele ainda não consegue escrever, ele pode usar em forma de desenho. Ah, maravilha! Nós vamos especificar direitinho para vocês também, tá? Como deve ser feito. Estamos concluindo a nossa aula e a Flaviane então vai dar algumas dicas de livros, é isso mesmo? Isso mesmo. Livros infantis, né, que você está aí lendo com seus filhos, Chapeuzinho Vermelho, Alice no País das Maravilhas. Seu filho for um pouco maior, O Pequeno Príncipe, a Ruth Rocha também atrás da porta. Para pais, Inteligência Emocional, Florescer e a Recompensa da Honra. São livros excelentes. Eu quero agradecer aqui, tá, Helena, a vocês e encerrar minha fala com uma frase que diz o seguinte: não deixe que a dureza das lutas destrua a poesia que há em você. Ludmila Ferber. Muito obrigada. Então, nós nos vemos na próxima aula.